vocês, eu não sou da área de cinema, eu sou da literatura, então super difícil falar sobre esse filme, sobretudo sobre o impacto das imagens que a gente acabou de ver. Então eu preparei alguma coisa pequena, rápida, para deixar talvez um espaço um pouco maior para a gente poder conversar, que eu acho que é mais interessante, porque esse filme ele é tão inquietante, ele é tão forte, ele é tão incômodo, que eu acho que cada um, né, que ele nos toca, né, cada um de um jeito. Então, eu queria só dar uma palavrinha antes, né, da gente começar o debate, dizendo como é que ele me toca, mais ou menos, né, aliás, me toca de várias maneiras, mas eu queria dar um pequeno depoimento de como é que este filme toca alguém que frequenta a obra do Marquês de Sade. Então eu queria um pouco para essa origem do filme, sem de forma alguma, que isso acho uma bobagem, ficar cobrando fidelidade, não é? Olha, Sade não fez isso, não é isso, mas eu queria botar um pouco em conversa, né? Alguém como eu, que tem uma frequentação assim, sistemática da obra de Sade, que aguenta isso, né? Porém que fechou os olhos agora na parte final do filme, porque eu não aguento ver, aguento ler, mas não aguento ver. Então eu queria dar um pouco esse depoimento para vocês, trazer alguns elementos, mas acho que o mais rico é a gente conversar mesmo sobre esse filme, né? Quer dizer, este filme ele é baseado, como vocês sabem, num famosíssimo romance de Sade, que é Os 120 Dias de Sodoma, que na verdade é o primeiro romance que Sade escreve. Então eu queria minimamente falar sobre essa condição, porque isso é importante para a gente entender um pouco alguns fios, né? Quer dizer, esse livro Sade escreve em 1785, quando ele tem 45 anos de idade e ele está preso na Bastilha. Sade nasce em 1740 e ele é um filho da grande nobreza e, como não é uma boa parte dos aristocratas da sua época, né, com seus antecedentes, ele vai se dedicar à carreira da libertinagem, né? Porque ser libertino nesse momento era alguma coisa, para aquele extrato a que ele pertencia, era alguma coisa bastante comum, né? E essas relações entre nobreza e libertinagem, elas são amplamente vivenciadas, né, por uma corte ou por uma boa parte dos cortesãos, né, que vão dar ao prazer o estatuto de arte e de dever e se aplicam de forma exemplar numa espécie de pesquisa dos deleites sensuais. Então, esta pesquisa dos deleites sensuais, aqui no filme, eu acho que ela aparece de uma forma muito rigorosa. O Pasolini coloca de uma forma muito rigorosa isso, né? Quer dizer, esta pesquisa que eles estão fazendo o tempo todo para maximizar, não é, o seu prazer. Então há todo um processo, há uma lentidão, o próprio sistema da narração, de ouvir, depois praticar, faz parte, não é? Então, só para a gente pensar um pouco da onde que vem isso, porque efetivamente, não é, aquela nobreza do século XVIII, uma boa parte dela, obviamente não todos, se dedicava a isso, não é? Essa pesquisa dos deleites, ela desde passa pela gastronomia fenomenal de Versalhes, como passa também pelos prazeres sensuais, né, os prazeres sexuais propriamente dito, e também por esta paixão pela crueldade, que é o que está em jogo aí, né? Então Sade foi, a exemplo de seus contemporâneos na juventude, ele foi um libertino, né, não fantasmático como os que ele vai criar na sua literatura, mas um libertino que se envolvia com jogo, com prostituição,
com o teatro, porque o teatro tinha, né, tinha profundas ligações com a libertinagem, e ele foi um sujeito ali envolvido com isso. Muito jovem, ele se casa e ele, naqueles casamentos bem do século XVIII, arranjados, né, ele entrava com o título e a esposa com muito dinheiro, e ele comete um primeiro crime que o leva à prisão. E ele cometeu alguns crimes em vida que o levaram à prisão, que são infinitamente inferiores àqueles que seus personagens cometerão. Mas o primeiro delito dele é fugir com a cunhadinha para a Itália, e a sogra dele era uma mulher muito importante, ela não admite isso, ela bota a polícia atrás dele, e no século XVIII não existia justiça assim, né, para a nobreza, né? Alguém podia mandar alguém para a prisão a seu bel prazer. Então, ele vai preso aos 37 anos de idade, ele vai preso e só desta vez, também era o seguinte, não existia pena, né? Se colocava o sujeito na prisão e ali ele ficava, até que quem tivesse colocado decidisse pedir ao rei para tirá-lo e tal, né? Então, ele fica já desta vez, 13 anos recluso. Ele vai primeiro para a prisão de Vincennes, depois ele vai para a Bastilha, de onde ele só sai em 1790, ou seja, quando há uma anistia geral aos presos dada pela Revolução Francesa. E é justamente, então, né, na prisão, na Bastilha, né, que ele vai escrever esse primeiro grande romance que se chama Os 120 Dias de Sodoma. Ele, antes disso, havia escrito apenas, que a gente tem publicado, esse pequeno diálogo que chama-se Diálogo entre um Padre e um Moribundo, e alguns exercícios e tal de teatro. Mas ali, não é ele que foi um libertino, envolvido, não é, com a vida de libertinagem, quando ele se vê ali fechado na Bastilha, né, já há alguns anos ali fechado, ele então escreve este primeiro grande, monumental romance, onde ele vai explicitar as bases do seu sistema filosófico. Então é isso, não é? Esse romance é um romance que conta a progressão das 600 paixões sexuais que existem, obviamente que eu estou citando aqui Sade, né? Classificadas em 4 classes. Quer dizer que a gente acabou de ver aqui no Pasolini como é que ele vai recriar isso, né? São 4 classes de paixão, né, em Sade: as simples, que não são nada simples, as complexas, as criminosas e as assassinas. E ele vai, é um livro notável também do ponto de vista formal, porque é um livro todo estruturado a partir do número, não é? Ele tem uma introdução, ele diz: eu vou contar, não é, uma a uma 600 paixões sexuais que existem. Ele divide em 4 classes e cada parte é composta de 150 paixões. Dentro desse sistema que a gente viu aqui, não é? Quer dizer, os libertinos levam esse séquito para o castelo de Silling, que fica na Floresta Negra, na Alemanha, e ali então eles se fecham, depois que sobem e passam toda uma sorte de obstáculos, eles destroem todas as pontes que permitem que se chegue nesse castelo, e muram todas as portas e todas as janelas e criam este mundo ali totalmente fechado. Inclusive o discurso que o Duque faz é ipsis literi, se vocês forem lá nos 120 dias, é exatamente isso, né? E ali então eles levam essas 4 grandes prostitutas que vão contar, não é, os episódios de cada classe de paixão, e ali então vão passar 4 meses, um mês dedicado a cada tipo de paixão, e ali nós vamos ter então este grande teatro, da fantasia, dos fantasmas, né,
do impraticável, do inconcebível, né? Então, com isso, é dado o primeiro e o definitivo passo da trajetória de um escritor que, até o final da sua vida, se dedica com rigor e com paixão a provar que a liberdade humana só se realiza no mal. Então, para tanto, ele vai eleger como personagem central dos seus livros a figura do libertino. Obviamente que entre os seus companheiros não havia um tipo que melhor expressasse o egoísmo, a crueldade, né, do que esta figura do libertino. E os casos de libertinagem real, de mortes, de assassinatos não eram poucos. Mas o Marquês de Sade não se contenta apenas de ser um historiador da libertinagem. A sua literatura, que é uma literatura filosófica, ela pretende também examinar o homem em profundidade, conhecer o ser humano naquelas suas particularidades mais obscuras, dissecar mesmo a alma humana, não só o corpo, mas também a alma humana. A alma aqui no sentido mais materialista possível, porque a gente está falando de um pensador ateu, né? E Sade, então, vai levar a extremos aquilo que era até o ideal da razão iluminista, dotando seus libertinos de uma liberdade absoluta para realizar a mais acabada ficção da indiferença humana, que a gente vê aqui numa versão, né? Então, eu vou citar para vocês, só para a gente ter uma ideia do que é esse personagem, não é? Direto em Sade, a descrição que ele faz do Duque de Blangy, que é um dos 4 libertinos, não é? Dos 120 dias, para que a gente consiga entender a radicalidade desse herói sadiano. Eu cito aqui a descrição que ele vai fazer, a entrada do Blangy em cena. Tendo nascido traiçoeiro, áspero, prepotente, bárbaro, egoísta, tão pródigo na busca do prazer quanto avaro quando se tratava de ser útil, mentiroso, glutão, embriagado, ignóbil, sodomita, incestuoso, assassino, ladrão, incendiário, sem que uma só virtude compensasse esse número de vícios, o que digo, não só ele jamais chegou a sonhar com uma simples virtude, como também as considerava com horror. E muitas vezes afirmava que, para ser verdadeiramente feliz nesse mundo, o homem devia, além de entregar-se a todos os vícios, nunca se permitir uma só virtude. E que não é apenas uma questão de sempre fazer o mal, mas também, acima de tudo, de nunca fazer o bem. Fecho aspas. Então, essa é uma descrição assim, de um personagem, né? A gente percebe que é um personagem inverossímil, né? Quer dizer, acho que a primeira nota que eu posso fazer para você é o seguinte: é inverossímil, né? Aquilo, né? É um teatro de alguma coisa que é da ordem mesmo do inconcebível que ele coloca lá, né? Então, este homem de que fala Sade é invariavelmente definido por um individualismo radical que engendra uma absoluta negação do outro. Mas o radical e o absoluto são isso mesmo, né? É tudo radical e absoluto. Ele é movido por uma insaciabilidade, por um desregramento das paixões que fazem com que ele desconheça qualquer vínculo entre um ser humano e outro, sustentando filosoficamente que a situação original do homem no mundo é a do isolamento. A natureza nos fez nascer sozinhos, não há qualquer ligação entre um homem e outro. E cada um de nós não é para si mesmo o mundo inteiro, o centro do universo, porque essas frases povoam os livros de Sade assim com uma frequência incrível. Então, acho que é bem interessante, as condições desse livro, elas são muito interessantes, porque elas remetem a uma questão que está aí no livro, no filme do Pasolini, que é a ligação entre história e ficção. Porque é estranho a gente pensar que um homem que concebeu tal grau de liberdade individual, não é? Desembocando assim na mais imensa apologia do egoísmo, que este homem tenha escrito a sua obra
quase toda na prisão. Ele mesmo foi um sujeito privado de liberdade. A esses 13 anos passados em Vincennes e depois na Bastilha, somam-se depois mais 14 vividos no sanatório de Charenton até a sua morte em 1814. Seria fácil, portanto, a gente concluir, como muitos intérpretes já fizeram, que a literatura de Sade é uma espécie de reflexo das condições em que ele viveu, porque ele escreveu quase que a sua obra toda na prisão. Seria fácil e confortador, não é, dizer que a liberdade dos seus libertinos nada mais é que o protesto ardente de um homem privado da sua própria liberdade. Seria, no entanto, pelo menos na minha opinião, um equívoco, porque reduzir a obra de Sade às circunstâncias da sua vida significa condenar o seu pensamento à prisão. Então é preciso, eu acredito, olhar para este pensador como um filósofo do seu tempo que, a exemplo dos iluministas, buscava revelar a verdade do homem. E muitas vezes, para revelar a verdade do homem, é preciso se lançar mão da ficção. E aí, não é, quer dizer, alguém que é preciso que a gente perceba que, se dessa investigação Sade concluiu não o amor, a bondade, a compaixão que muitos dos seus contemporâneos encontravam na natureza humana, mas sim o egoísmo, a maldade, a crueldade, é porque ele teve a ousadia de conceber aquilo que é efetivamente o inconcebível. Então, esta é uma linha de pensamento sobre Sade que eu acho que é interessante, que eu estou trazendo aqui bem rapidamente, porque eu acho que a gente, a partir disso, pode colocar uma questão que já tem a ver com o filme do Pasolini, é que como é então, né, se eu estou falando em termos da fantasia, de um teatro do desejo, do inconcebível, como é que eu posso reconhecer Sade na história? Quer dizer, se eu tenho dificuldade de reconhecer Sade na história do seu tempo, né, do século XVIII, na Revolução Francesa, né, quer dizer, o terror dos livros de Sade não é exatamente o mesmo terror que está ali nas ruas de Paris durante a Revolução Francesa, né? Então, eu penso que não é possível a gente reconhecer Sade na história mais próxima a nós, na história do século XX, como faz o Pasolini, né? Quer dizer, Pasolini vai, né, ler, né, o fascismo à luz de Sade nesse filme. É muito controverso, assim, para os leitores de Sade esta leitura do Pasolini, porque justamente eu acho que Sade é muito mais incômodo do que o que a gente viu aqui. Porque quando você transporta toda essa pulsão da crueldade para o fascismo, você pelo menos consegue dizer, olha, eu não sou fascista, então eu estou livre disso. Agora, não é isso que se passa em Sade. Em Sade você não tem nenhuma justificativa política, ideológica, nenhuma. Ele transfere tudo para o leitor. O tempo todo ele diz assim, quando a introdução do livro, ele diz assim, e agora, primeiro assim, tem o amigo leitor, não é? Então estamos entre amigos. E agora, amigo leitor, prepare seu coração e sua mente para a narrativa mais impura que já foi escrita desde que o mundo existe. Aqui você encontrará as piores aberrações, etc. e tal. E aí, sim, bem delicadamente, ele diz, eu sei que não é de tudo que você vai gostar, mas leia com calma, vai devagarzinho, leia minuciosamente, que haverá ali alguma paixão que você vai reconhecer e que ela talvez, inclusive, lhe custe algum sêmen, né? Quer dizer, vai haver ali, entre as 600, ele diz, isto aqui é como um banquete. Eu estou citando de cabeça, então não estou sendo rigorosa, mas ele diz assim, trata-se da história de um magnífico banquete. 600 pratos diferentes oferecem-se ao seu paladar.
Você vai comê-los todos? Seguramente não. Você vai fazer uma escolha. Escolha o que lhe agradar e depois agradeça ao anfitrião que está te oferecendo esse banquete. Então, o tempo todo, ele convoca você, e não só nos 120 dias de Sodoma, em toda a sua literatura, tem esse querido leitor. Depois tem um negócio assim, caro leitor, se você não quiser se chocar, não leia as páginas seguintes, aí que a gente vai ler, né? Então, e aí ele te bota como o quê? Ele te coloca como um cúmplice. Que eu acho que é justamente, eu gosto muito do filme do Pasolini, eu adoro o Pasolini e tal, mas veja, o Pasolini, quando diz é o fascismo, você circunscreve. Eu digo, não, é o fascismo, eu não sou fascista, então não é comigo, eu não tenho isso. E Sade é muito mais incômodo, porque quando ele te convoca, ou por exemplo, assim, há momentos que ele diz assim, ele está descrevendo uma destas coisas, né, terríveis. Aí ele diz assim, olha, esta cena aqui eu não vou descrever para deixar para a sua imaginação. Aí ele diz, olha, essa é você que vai pensar, não sou mais eu que estou pensando. Né? Ele fica te colocando numa gradação em que uma coisa fica pior que a outra e ele te deixa um espaço ali para você. Então é toda uma construção de cumplicidade que ele lança para o seu teatro interior. E aí é muito difícil, eu acho que é a razão pela qual Sade é tão pouco lido. Mas realmente, quer dizer, é um autor muito difícil de você ler. E eu até acabei escrevendo isso, assim, por pura necessidade, um texto sobre isso. Quando eu comecei a estudar Sade, eu percebi que todos os intérpretes de Sade tinham um desejo, uma necessidade de dar um depoimento de leitura. Como é que eu leio esse autor? E é um negócio incrível que eu, quando li pela primeira vez a obra de Sade, eu também tive essa necessidade, porque não é uma leitura fácil, não é uma leitura que você possa fazer em qualquer momento da sua vida, é uma leitura assim, muito pesada, né? Ela demanda muito do ponto de vista afetivo da gente, porque ela demanda muito da gente. Então, eu acho que isso é interessante, não é, a gente pensar, mas também acho, né, quer dizer, que o Pasolini não tinha obrigação nenhuma de fazer um filme que fosse, não é Sade ipsis literis, até porque Sade não pode ser filmado ipsis literis, isso seria impossível, porque o teatro que tem ali, né, o Roland Barthes diz um negócio bacana, ele diz, a fantasia de Sade, ela pode ser escrita, mas ela não pode ser descrita. Então tem uma ordem ali de fantasia que não é possível, né, assim, se fazer, né, uma mera cópia. Mas eu queria só para terminar essa fala e para a gente entrar no debate, eu não sei se vocês conhecem, citar até um texto do Roland Barthes, o Roland Barthes tem um texto bonito que chama Sade Pasolini, eu não sei se alguém conhece aqui, se não conhecem, está num desses volumes atualmente, a Martins Fontes está editando a obra do Roland Barthes, tem um volume que é sobre imagem, tem muita coisa que ele escreveu sobre cinema, e ele tem um texto sobre o Saló, que eu acho que é muito esperto, que é muito interessante, que ele vai, assim, vamos dizer, partir um pouco desse princípio do leitor de literatura que ele era, obviamente, que coloca uma questão quando vê esse filme, né? Porque a primeira questão você diz assim, né? Mas não é isso. Eu vou ler aqui dois parágrafos do texto, que eu acho que para a gente abrir aqui para a nossa conversa. Leia aqui então o Roland Barthes. O texto chama-se Sade Pasolini. Os fascistas não gostam de Saló. Por outro lado, visto que para alguns de nós Sade se tornou uma espécie de patrimônio precioso, grandes protestos. Sade nada tem a ver com o fascismo.
O restante das pessoas, por fim, que não são fascistas nem sadianos, têm como doutrina imutável e cômoda achar Sade chato. O filme de Pasolini, portanto, não pode granjear a adesão de ninguém. No entanto, é evidente que toca em alguma parte. Onde? Né? Então, eu acho que já começa bem, né, dizendo, olha, a gente não é um fascista que vai assistir esse filme e falar, bater no peito. Né? Os fascistas fazem grandes discursos edificantes pela humanidade, etc. e tal. Né? A gente tem sempre que suspeitar desses discursos muito edificantes. Né? E, então ele está dizendo, olha, esse filme não vai agradar os fascistas, não vai agradar os sadianos de carteirinha, assim como era ele mesmo, que tem um belo livro sobre Sade, ou eu também, né? Mas, no entanto, alguma coisa aí pega. E o que é? Né? Essa pergunta, né? Que eu acho que é interessante. Né? Aí o Barthes vai dizer, em relação ao fascismo, que eu acho que é bem bacana o que ele fala, ele diz assim, que do ponto de vista político, Salot é um engano. Né? Então, Salot se engana, porque o fascismo é um perigo grave e insidioso demais para ser tratado por simples analogia, em que os senhores fascistas vêm simplesmente tomar o lugar dos libertinos. O fascismo é um objeto impositivo, obriga-nos a pensá-lo de modo exato, analítico, político. A única coisa que a arte pode fazer com ele, se lhe tocar, é torná-lo crível, demonstrar como ele vem, e não mostrar como que ele se parece, que é o que Pasolini está fazendo. Né? Enfim, diz Barthes, não vejo outro meio senão o de tratá-lo à moda de Brecht. Né? Quer dizer, fazer, né, brechtianamente tratar o fascismo. Ou ainda, é uma responsabilidade apresentar esse tal fascismo como uma perversão. Quem não dirá com alívio diante dos libertinos de Salot? Eu que não sou igual a eles, não sou fascista. Eu não gosto de merda, então eu não sou fascista. Então, né? Então também não é de um outro jeito isso, não é esta coisa de limpar, não é? Essa pulsão. E aí ele vai dizer no final do texto, ele diz assim, que malogrando como figuração, ou de Sade ou do sistema fascista, o filme de Pasolini vale como reconhecimento obscuro, mal dominado em cada um de nós, mas sem a menor dúvida incômodo. Incomoda todo mundo, pois, em razão da ingenuidade do próprio de Pasolini, impede quem quer que seja de tirar um peso da consciência. É por isso que me pergunto se, ao fim de uma longa cadeia de erros, o Salot de Pasolini não é, afinal de contas, um objeto propriamente sadiano, absolutamente irrecuperável, pois, ao que parece, ninguém de fato consegue recuperá-lo. Então, né, quer dizer, ele faz um caminho, né, em que ele diz, olha, essa ideia de dizer que o Sade era fascista, que há uma, né, que você pode fazer essa analogia, Barthes considera um equívoco, mas o que ele coloca em cena aqui é algo absolutamente incômodo e absolutamente irrecuperável. E, nesse sentido, ele é extremamente fiel ao espírito de Sade. Né? Então, eu acho que o que eu queria falar para iniciar e tal aqui era isso, e sou toda ouvidos aí para questões e para que a gente possa debater um pouquinho o tema. Claro, com maior prazer. Em primeiro lugar, obrigado, a sua fala extremamente pertinente, muito boa, muito lúcida. Assim, eu gosto de pessoas que não te conheço, não estou te atuando, não tem por que fazer isso. Eu queria falar um pouco sobre as coisas que você disse, se você não entender demais, tá? São algumas dúvidas, algumas provocações, enfim, você não entende para falar. Fala um pouco. A primeira
talvez eu explique isso. Não sei, a impressão que eu sempre tive, e aí eu preciso também fazer uma referência que você deve ter, o Sátiros trabalhou na trilogia da libertinagem, fez Salô, fez Justine e fez... Bom, o 120 dias, a filosofia não pouco, perfeito. Não é? Eu, quando vi aquilo era engraçado, o público, que muitas vezes ia para o site, que existia o pessoal, eles estavam interessados em ver corpos nus. Aquela coisa de achando que o que predomina em site é a sacanagem, é a putaria. Isso sempre me incomodou muito, porque eu falava, não é isso é uma leitura muito rasa e linear. Aí eu comecei a pensar um pouco sobre isso, depois que eu vi as peças, depois que eu nunca consegui ler o Sário, preciso fazer dele. E aí eu pensava que, para mim, o combate, o filme, as peças e talvez o que o Sário fez, tentaria fazer uma crítica a uma sociedade muito monótona, muito chata, francesa, mas é uma dúvida minha. Tá? Eu acho que existem as coisas que você disse que são perfeitas, e talvez esses sejam reducionismo meu, mas quando eu via tudo, eu pensava, tá, o que quer dizer? Se ele quer dizer alguma coisa com isso, eu acho que aquela sociedade francesa era tão chata, era tão monótona, não é? E que aí, não sei se você viu em Melancolia, do Von Trier, tem aquele casamento maravilhoso, e que é extremamente monótono, tão ridículo, e que me lembrava muito essa sociedade francesa. Tá? A primeira questão é essa. Então vamos... Tá. Então, isso é uma deixa deixa eu responder essa questão e depois a gente pode abrir, se voltar e tal, não sei, acho que é legal assim, porque já tem bastante coisa aí. Eu não sei se a sociedade francesa do século XVIII era assim monótona, como a sociedade em que Sade viveu como um nobre ali, entre Paris e Versalhes e tal, assim, eu acho que, não sei se era, jamais diria isso, viu? Eu acho que, assim, tomar um pouco de cuidado com esse pressuposto, não é? Quer dizer, eu acho que era até uma sociedade muito movimentada. Você está também no início, não é, dessa vida burguesa que está começando em Paris. Quer dizer, o século XVIII, o que você tem na França, né? Ali? Você tem Paris borbulhando, né? Assim, se dizia, né, que Paris tinha tomado o lugar de Roma, que todos os caminhos iam para Paris naquele momento, etc. e tal. E você tem Versalhes, que é para onde vai toda a nobreza. Então você tem essas duas forças ainda muito potentes que vão dar depois, né, na Revolução Francesa no final do século. Quer dizer, ela é uma sociedade, eu jamais chamaria de monótona, sabe? Então, quer dizer, isso. Agora, Sade está fazendo uma crítica da sociedade. Sade está, na minha opinião, na minha interpretação, mas ele não está fazendo só uma crítica da sua sociedade. Ele está fazendo uma crítica da sociedade humana, desta sociedade, quer dizer, é a mesma crítica, estou exagerando, mas é a mesma ordem de crítica que você pode ler num Freud, que diz o seguinte: para viver em sociedade, a gente paga um preço. A gente paga um preço muito alto, a gente renuncia muito. Então, ele faz uma crítica à vida social, a qualquer sociedade, a este preço que tem que se pagar, né? Para pensar, mas a crítica em Sade, ela é um meio, ela é uma forma de pensar, ela não é um objetivo, entende? Quer dizer, a crítica em Marx, ela tem um objetivo, é para mudar, né? Tem um programa, né? A crítica em Marx tem um programa, é para mudar, é para ser de outro jeito. Em Sade não tem nada de programático. A crítica, sim, você tem razão, mas não tem o programa, vamos fazer diferente.
Sabe, quando ele bota o programa, é totalmente alucinante, assim, aquele panfleto que tem no Filosofia na Alcova, não é? Olha, vamos liberar geral, vamos assassinar todo mundo. Ele já entra, né, nesse delírio que não é da ordem programática, ele está colocando em cena isso que eu chamo de inconcebível, né? Que assim, para viver em sociedade, nós temos que abrir mão de muita coisa. Agora, deixa eu contar para vocês como é que seria se a gente não tivesse, sabe? Quer dizer, é a libertina Juliette, que ela vai para Roma e ela diz assim, eu queria repisar tudo que fez Nero, então vamos mandar botar fogo em tudo, né? Então tem um negócio assim, deixa eu fazer aqui um teatro absolutamente fantasmático para dizer para vocês como é que seria se o meu desejo se tornasse soberano sobre todas as coisas que existem no mundo. Né? Tem um libertino que diz, eu queria ver a terra inteira coberta pelos meus cadáveres. Né? Quer dizer, então é um teatro que se monta ali, e não é um programa, porque este teatro, ele não é praticável. Diga. Só nessa questão do teatro e da realidade, eu acho que talvez não seja nenhuma crítica, isso que é pior do Sade. Parece que ele só está expondo o que já acontece no mundo, ou o que já aconteceu na história do mundo. Porque quando ele pega e fala em Sodoma, ele está se referindo a uma referência bíblica, né? Ele está falando que a história inteira da humanidade, ela passou por períodos em que tiveram presentes essas 600, por exemplo, essas 600 paixões. Isso que eu acho que é o que incomoda mais, porque você não consegue olhar nem para o filme, nem deve conseguir ler o livro, que não li ainda, sem pensar, isso de alguma forma faz parte de mim, faz parte do meu ser, porque se a realidade da fantasia, se a fantasia quando você já faz, ela já se realiza, então dentro de cada um já tem a possibilidade dessas, digamos, dessa maldade toda que na descrição que você falou aí do Duque, mostra bem, ele colocou todos os adjetivos possíveis que o ser humano já colocou. Então, acho que nesse sentido, por isso que ninguém consegue assistir, ou como você sentiu, que os críticos tal, sempre dão um parecer pessoal. A pessoa sempre tem que dar, de alguma forma, uma opinião sobre o que você está lendo, o que você está vendo, para dizer, peraí, eu escolhi essa parte, eu não escolhi essa parte. Eu acho que bate também na questão da sociedade mesmo. A gente não pode admitir essas coisas. Então, acho que, só para terminar, com relação à questão da sociedade francesa, eu acho que não é uma crítica, realmente, não é uma crítica a nenhuma sociedade. É uma crítica ao humano, ao que chegou naquele ponto em 1700 e pouco. Eu concordei muito com o que você estava falando, mas eu não diria assim, chegou naquele ponto, porque na verdade ele não está falando exatamente daquilo que terá acontecido, não obstante assim, sabe, se ele leu aqueles viajantes, aqueles costumes, então ele cita muito, porque o povo tal faz isso, aquilo e tal, mas você também não sabe se ele está, quer dizer, da veracidade histórica disso, né? Nem das fontes dele, nem do que ele está recriando ali. Mas tem muita coisa, né, que não aconteceu porque não é possível acontecer, você entendeu? Em Sade. É isso que eu acho que é interessante. Por exemplo, em Juliette, tem um determinado momento que ela vai para ela é recebida dentro de uma instituição que chama-se Sociedade dos Amigos do Crime. E depois que ela é recebida nessa instituição e tal, eles organizam uma orgia com 400 pessoas. E cada libertino, antes de iniciar a orgia, toma entre 50 e 100 garrafas de vinho, entendeu? Bom, você entendeu? Quer dizer, bom, tudo bem, a gente pode tomar uma garrafa, 2, 3, né? Dificilmente depois de 3
ou um pouquinho mais, irá para uma orgia, inclusive com 400 pessoas, o que eu acho um tanto quanto difícil, né, por melhor que seja o nosso preparo físico, né, provavelmente ficar numa coma alcoólica, e se tudo der certo, acorda no hospital, senão nem acorda, né? Mas em Sade não, aqueles libertinos tomam 100 garrafas de vinho e depois vão para a orgia com 400 pessoas. A orgia com 400 pessoas, ela assim, a coisa toda preparada, com máquinas, com tudo. E aí eu acho genial a escrita, porque ele diz assim, e era tudo tão bem organizado que podia-se ouvir o barulho de uma mosca voando no salão. Então, assim, você vai vendo como é que o processo que ele coloca ali é justamente o processo de desrealização da experiência humana, do mundo, não é? Para que este teatro do desejo entre em primeiro plano. E agora, então, não há algo que a gente pode dizer que já aconteceu, não é? Ele vai usar, né, o exemplo de Nero, disso e daquilo, para botar água no seu moinho, mas não é que tudo aquilo aconteceu. Agora, com certeza, ele quer dizer que nós somos habitados por esta semente que está ali, que aquilo me habita também. Né? Fico pensando se Sade não está nos convidando a entrar em contato com o mal que nos habita, para que a gente não precise praticá-lo. Porque uma coisa é conceber o inconcebível, outra é praticar o impraticável. Né? A República de Saló praticou o impraticável e o Marquês de Sade concebeu o inconcebível. Né? E se a gente entrar em contato com isso, né? com este imaginário, com estas pulsões, inclusive entrar nesse contato até de conseguir perceber como é que nos toca, senão isso não representa uma ordem de elaboração que talvez permita com que a gente controle isso, né, com um pouco mais de tranquilidade e tal, e não saia aí, não é, praticando o impraticável. É possível ver no site o seguinte: toda a intimidade é perversa? Puxa, toda intimidade é perversa. Toda intimidade sexual, você pensa? Tem uma parte do Saló em que o Duque vai num canto, pede para a menina urinar ele, e ele vai falar: a única forma de ser libertino é ser carrasco e vítima ao mesmo tempo. E se pensar o desejo extremado mesmo, quando você é cruel, você se revela. Veja como eu sou perverso. Escondi isso de todos, menos das minhas vítimas. Ah, tá. Eu acho que para mim faz bem sentido essa ideia de intimidade que você está trazendo, no seguinte sentido: o que você entra ali, ele é um mundo fechado. Das descrições, é notável, leiam, sabe, a introdução do livro, são várias páginas em que ele vai escrevendo como os libertinos vão ao castelo de Selen, não é? Que é um castelo que o Duque de Blangy mantém na Floresta Negra, só para esse tipo de coisa, e como é que eles, quando chegam lá, como eu disse, eles vão destruindo pontes, eles vão fechando, depois eles vão no inverno, depois que eles destroem todas as pontes, eles muram todas as portas e janelas, e ele diz: como a gente é feliz, como eu sou feliz no meu pequeno mundo, não é? Então tem muito essa ideia de criar um mundo à parte. Aquilo nem acontece no nosso mundo. Mesmo num livro como A Filosofia na Alcova, né, que é uma casa de uma libertina em que ela vai receber ali outros libertinos, uma menina que está sendo iniciada na libertinagem, mas essa casa fica em Paris, mas ela é totalmente assim, inviolável. Então há algo de um mundo à parte que se cria aí, que fica um pouco problemático quando você pensa que é Saló, porque Saló já é uma república,
né? Quer dizer, o contato que estes sujeitos têm com o mundo de fora, os do filme, ele é um contato produtivo ali. E no mundo de Sade é sempre fechado, ele se passa nessa intimidade, que é uma intimidade dos sujeitos ali, perversos, como você diz, e é uma intimidade também de dentro, não é assim, agora que eu estou protegida, eu vou mostrar o que tem aqui dentro. Tem um autor que ele dá uma metáfora que eu acho que é interessante, de Sade, que é o Gilbert Lely, que foi biógrafo dele. Ele diz, Sade é como se ele estivesse num laboratório, olhando ali, sabe, numa lâmina e isolando alguma coisa. E eu acho que essa metáfora é potente, né? Então, é um pouco essa ideia desse isolamento, que pode ser o isolamento de cada um de nós, da nossa subjetividade mais íntima, e pode ser uma intimidade compartilhada, mas ela não faz parte assim do mundo social. Pode mais. Claro. Era possível fazer um paralelo entre a obra do Oscar Wilde e a obra do Sade? Sim, mas Oscar Wilde é um conto de carochinha, perto de Sade, né? Isso é super leve, né? Se você... Quer dizer... Eu acho que o Oscar Wilde, quer dizer, no limite, é um sujeito que está realmente conversando com a sociedade da sua época e discutindo com ela, e brigando com ela, e exigindo ser aceito por ela, né? Quer dizer, eu acho que eu adoro o Oscar Wilde, porque um cara que eu acho que falava assim o tempo todo da arte pela arte, e que o tempo inteiro estava exigindo essa coisa da sociedade, né? O negócio da arte pela arte, né? Podia ficar só lá fazendo arte, não, o tempo inteiro. Quer dizer, este é um crítico da sociedade vitoriana o tempo inteiro, né? E que eu acho que não é essa visada em Sade, mas há pontos de contato, com certeza. Beijo. Não, só duas, mas que da minha república de salão. Não, é o seguinte, é engraçado que, infelizmente, eu não li a obra, talvez eu maravilha. É engraçado que essa coisa da libertinagem é um pouco posso fazer tudo, né? Não sei. Só que é muito paradoxal que o posso fazer tudo cria um monte de regras. Então, eu acho que, na realidade, existe, não sei se existe esse conceito, se algum teórico falou, a ideia da nostalgia da libertinagem. Tá? Porque mesmo na libertinagem, eu vou fazer agora uma comparação muito simplória. Praia-nudismo. Tem mais regras do que em outras praias. Você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode outro. Então, assim, na própria libertinagem, aquela cena inicial em que ele está lá na mansão e falando, os empregados não podem ter isso, e ele vai ditando, as regras serão essa. Ou seja, que libertinagem é essa que tem um monte de regras também? Não é extremamente paradoxal isso? Eu penso. Bom, então vamos... Tá. E aí tem mais Espera um pouquinho, vamos por partes, hein? Como diriam os algozes aí, né? Uma coisa por vez. É um mundo cheio de regras, mas para quem exatamente? Você entendeu? Porque o mundo libertino é dividido em duas categorias de sujeitos. Tem os algozes e tem as vítimas. Tem os senhores e tem os súditos. Então, do ponto de vista do libertino, que se submete a muitas regras, as regras só existem para serem violadas, né? Então organiza um banquete, tudo muito arrumado, tudo muito bonito e tal, para quê? Para desarrumar tudo, né? Então a ordem só existe para ser violada, para que a desordem seja maior. Porque, vê bem, quanto maior a ordem, maior será a desordem.
Então, isto do ponto de vista do libertino. Do ponto de vista da vítima, não, era o objeto dessas regras, né? Quer dizer, essas regras existem, né, para que o suplício possa ser mais produtivo, por exemplo, né, o suplício lento, né? Esse negócio que tem aqui no filme não tem ensaio, nunca mata, ninguém mata. É um mundo próprio que vai ter que essas potências que são perversas, eu acho que necessariamente são perversas, porque são perversas com relação a algo que é proibido, né? Quer dizer, né, se o desejo ou o prazer ele só existe nessa relação de forças, né? Com o proibido, não necessariamente com o proibido como uma altura, como uma lei, mas com o inacessível da potência, né? Que eu ainda não consigo alcançar. E no filme aí chega o rapaz, né? O ator que fala, para eu poder ter um prazer, eu vou precisar muito mais agora, né? Quer dizer, essa coisa da potência de precisar mais e mais, porque já, quer dizer, ele enxerga muita coisa. E aí me veio, sei lá, se cabe, né? Mas eu acho que cabe, não sei, esses pensadores que conseguem enxergar assim, de forma até surpreendente, que a gente vai querer estudar, né? Spinoza, né, que quando ele trabalha com lentes, né, que é um polidor de lentes, né, então essa coisa de enxergar, como sabe, você está falando, me remeteu mais a Spinoza do que a Oscar Wilde. Oscar Wilde, eu achei que o que você falou assim, me agradou bastante, né? Você falou o Oscar Wilde fica nesse combate, né, que se aceita e acaba sendo uma, sei lá, uma homofobia geral ali, né? Mas é isso, né? Tá me atravessando, teria outras coisas. Não, mas olha, eu gostei super do seu depoimento, porque realmente o filme é muito inquietante, então eu acho que a gente sair do filme com alguma coisa organizada demais talvez seja até uma resistência a ele, né? Então, mas eu gosto muito quando você diz assim, faz pensar, porque como eu trabalho com o erotismo literário, muitas vezes as pessoas vêm perguntar para mim assim, mas por que é que, qual é a diferença entre uma pornografia que está na internet e um livro que você acha bom, né? Quer dizer, qual é a diferença entre os 50, 80 tons de cinza e o Caderno Rosa de Lori Lamb, da Hilda Hilst, por exemplo, ou enfim. Mas é justamente isso, é que existe uma pornografia que ela é de um consumo, não é? E tem outra que também é pornografia. Sade é mais pornográfico do que qualquer outro pornógrafo que a gente possa ter tido contato, mas faz pensar, né? Quer dizer, o tempo inteiro te obriga a pensar, né? E justamente um dos operadores, não é, dessa coisa de fazer pensar é esse jogo da insaciabilidade de mais e mais e mais, porque chega um momento, como eu já disse, né, que é impossível, né? Ele cria uma cena impossível, né? Que seja ou então, né, ele faz um banquete que as pessoas estão o tempo inteiro comendo carne humana e bebendo sangue, e depois vão para tais orgias de 400 pessoas com máquinas. Ele descreve máquinas de tortura que, se você imagina e diz, não, eu vou fazer um desenho disso, é um desenho impossível. Então tudo fica assim num patamar que não pode ser da ordem do realizável. Então isso também é um operador, né, deste fazer pensar. A pornografia corrente, ela é muito realista, né? É um negócio assim super realista. Por mais absurda ou bestial que ela seja, ela é realista. E ele começa com isso, e aí ele dá este salto, que é para um mundo outro. Que até você mencionou agora Freud, a psicanálise, não é? Quer dizer,
não são mundos assimiláveis, mas é interessante que o que a psicanálise faz para a gente trabalhar com aquela parte mais obscura também é criar um mundo à parte, também é criar uma intimidade inviolável, né? Quer dizer, para que aquilo venha à tona. Mas a psicanálise ainda é muito inscrita, né, no tecido social, enquanto que Sade não tem um programa, ele não vai melhorar nada, então ele pode dar vazão assim, absoluta a essa fantasia, a esse fantasma. E justamente ao tocar nesse impossível é que ele devolve, né, aquilo que está talvez na base do nosso desejo, né? Aquilo que é o motor do nosso desejo, que é querer algo que não está aí. Né? Que é o erótico? Que é o erotismo, se a gente pegar por outro autor que trabalha muito com isso, que é o Jorge Bataille, é um pouco a definição de erotismo dele. Né? É esse mais além. Né? Dani, queria voltar ao cinema, ao filme. Nas seguintes termos: o final incomoda, a gente espera um outro final, e o final de alguma maneira incomoda. Eu não sei se conseguiu fazer, eu não consigo fazer muita leitura daquilo, a não ser a questão de o que parece, quando você coloca a crítica, né? Real não tem, incomoda, você sabe uma coisa, Pasolini é outra. Ele se apropria das ideias necessárias para fazer a história dele. Agora, quando você fala que é aquela coisa do estou fora dessa redoma formada por fascistas, a primeira expressão é essa, inclusive o filme já de cara apresenta isso. Agora nós temos que entender uma visão um pouco maior. Se pensar nos estudos da Itália, os outros cineastas que estavam na época trabalhando, Fellini, Visconti, os outros, e ele não poderia também colocar um filme desses como se fosse uma situação social da burguesia italiana, como se fosse toda ela envolvida na história. Né? Não ia dar certo. Mas eu percebo nesse filme que ele rompe a redoma fascista. Ele rompe em vários momentos. Ele rompe em algumas conversas que podiam ser tranquilamente de uma roda de intelectuais discutindo, sei lá, discutindo quem escreveu aquela frase, que isso foi isso, foi aquele, Nietzsche, coloca situações que são normais na classe burguesa. Ele rompe quando eles matam o fascista, que era faz o símbolo, e matam ele apesar de tudo. Então existem. Você entende? Então, nesse momento, que fascistas são eles que matam seus próprios irmãos? Eu acho que ele cada vez mais foge desse estereótipo e tenta incluir todo mundo na onda. E o final da linha é um pouco isso também, quando é desarmar as pessoas e começar a discutir banalidades com o nome da sua namorada. E dançar uma musiquinha, né? Não, eu acho que você tem toda a razão. Eu acho que é uma leitura muito... E aí eu ajudo na pergunta que eu te fiz em bastidores, que os quadros estão lá. A pergunta que eu fiz a Ariane era por que aqueles quadros do dadaísmo e futurismo e vários outros movimentos que são super, nada a ver com o nazismo, nem fascismo, nem nada. Condenados. Eu acho que a questão é que eles estão lá para serem degenerados, e isso é arte degenerada. Eu acho que uma coisa que o filme trabalha muito bem é quando fala verdadeiro anarquismo é o poder, porque o que a maioria dos anarquistas não gosta de falar é que os fascistas eram alguns anarquistas. O Mussolini era filho de anarquista. E ele era socialista, e muito desse pessoal se bandeou para o fascismo no meio da Itália. E eu acho que no final, que também me incomoda, deles estarem dançando, eu acho que é a coisa mais aterrorizante de qualquer fascista. Me dá poder para uma pessoa normal e ela vira um fascista. Dá o poder de crueldade para alguém realizar tudo que ele acha que tem que realizar de justiça no mundo, e vamos ver quanto tempo ele vai demorar para virar um fascista perfeito. Tem uma frase que é um tirano, sinal que ele tem um excesso de poder que não é acompanhado de um saber.
É nitidamente periferia de estuprador. Se qualquer cara é acusado de estupro numa periferia, até o coitado conseguir se defender, ele já morre. E quem vai matar ele? A mesma dona de casa que vai fazer o bolinho de chuva lá pro filho dela. Eu estou para ver uma pessoa normal com poder que não vira um fascista. E todos os anarquistas que eu já conheci dariam fascistas perfeitos no poder. Eu até conheci alguns que se são. Não, é que eles ainda erram no primeiro milhão. Olha, vocês têm uma visão muito impiedosa do ser humano, assim. Vocês estão par e passo com o Marquês de Sade, porque eu acho que Sade é a visão mais impiedosa do ser humano, assim. O ser humano não presta nada, nunca, entendeu? Agora, o Pasolini não tem essa visão, não. Pera um pouco, entendeu? Vamos só organizar um pouco. Eu concordo totalmente com o Walter. Acho muito interessante a leitura que ele faz, porque ele está dizendo o seguinte: que o Pasolini não podia, naquele momento, falar de outro jeito, então salou e tal, mas na verdade ele está ampliando muito, muito o discurso dele. Agora, você há de concordar comigo que ele está sendo político, porque o Pasolini é muito político. Portanto, o Pasolini não está falando da parte mais obscura do ser humano. Ele continua falando de um tipo de sociedade. Inclusive aqueles que supostamente estavam combatendo o fascismo, mas que, na verdade, se você olhasse bem, também poderiam ser elencados ali junto. Então, eu estou falando isso, gente, porque o Pasolini tem alguns filmes que ele tem uma visão do ser humano que é uma visão muito elegíaca, né? Estou pensando assim nas Mil e Uma Noites, né? Então, eu acho que o Pasolini tem um lado dele que ele acredita no ser humano. Agora, pensar assim, que qualquer pessoa, quem será dado um poder, se torne um fascista, isso é Sade puro. Eu não sei nem se pessoalmente eu concordo. Eu que sou tão sadiana assim. Eu tenho assim, um lado russoísta, também acredito em alguma coisa do ser humano. Ela está hoje na capa da Folha de São Paulo, não sei se é hoje ou ontem. Um homem horrendo perseguiu essa moça ela com 34 anos, teve esse acontecido, até que ela disse que não ia se casar, ela estava na faculdade, ela se formou, uma mulher inteligente, bonita, ela disse, não quero me casar com ele. A mãe dele, ligando para a casa dela todos os dias, ele disse, vou me vingar de você. Um dia ela está andando na rua e ele joga um ácido no rosto dela, que deforma o rosto dela todo e ela perde a visão. Esta moça, ela entrou com um processo inédito no Irã. Ela pediu a lei do talião, que é a lei de você poder fazer com aquele que te injuriou a mesma coisa. E por uma série de artifícios jurídicos e pela luta dela, e porque ela teve apoio, ela ganhou. Este homem foi preso e ela ia cegá-lo. Ela tinha o direito de cegá-lo. E ela chegou até esse ponto e aí ela disse que ela disse, eu não sou um monstro, eu não vou fazer isso. Então, enfim, ela teve esse poder na mão e ela abriu mão. E ela disse, eu queria dar este exemplo para as mulheres e tal. Então, eu acho que não é assim também tão... Eu estou me salvando aqui um pouco a nossa espécie. Faça favor de todo mundo me agradecer. É a nossa mesmo. Você conhece? Claro, com prazer. A gente não pode esquecer que Pasolini foi vítima do sadismo. Não foi muito tempo depois do que ele fez esse filme, ele foi assassinado brutalmente numa circunstância que até hoje ninguém sabe direito. E parece até ter gente que fala que ele estaria prevendo que a vida dele ia acabar mal, porque ele também tinha lá o jeito dele de viver, né? Mas ele foi vítima do sadismo e da crueldade. Ele foi morto de uma forma cruel, né? Então pode ser que nem todo mundo seja cruel, mas que a verdade está aí, não há dúvida. Claro, claro. Posso fazer uma piada sobre o Sade? Pode o quê? Uma piadinha sobre o Sade? Pode, claro.
Eu esqueci quem é o que vai dar origem à palavra masoquista. É o Sarah von Masoch. Diz que o Masoch vai visitar o Sade, é tudo uma piada bem inventada. Deus vai falar, então eu sou deu origem ao Masoch. Eu sou o Sade, e eles vão conversar, e o Masoch, em dado momento, fala para ele, e aí, você vai fazer o que comigo? Nada. Mas você não é Sade? Por isso eu não vou fazer nada. Porque eu sei que se eu não fizer nada com você é pior. Então eu acredito que existe crueldade física e tem a crueldade à la chinês. Você vai lá, cospe na cara do cara e está esperando uma reação. Já brigou com uma pessoa que não reage a você? Dá uma raiva desgraçada. Eu sempre acredito nos iranianos. Diga. Eu estava conversando aqui, eu estava falando que eu acho que às vezes o Sade ele faz um retrato mais possível do inconsciente. Um pesadelo inconsciente que se torna uma leitura, e no caso do Pasolini se torna visualização do pesadelo inconsciente. E que o que faz a limitação é justamente o superego. Você vê uma sociedade que permite, de certa forma o nazismo permite, empodera esse sujeito a ponto de que ele não tem uma punição social. Então ele vai dando cada vez mais liberdade para o inconsciente dele atingir níveis que já chegam de crueldade. Mas acho que falando de crueldade ou não do ser humano, a questão não é se ele tem ou não essa crueldade em si, mas é o que ele faz ou deixa de fazer com ela. Porque a gente sempre pode ter nas mãos o direito de fazer, de queimar o cara e cortar os olhos fora dele, mas o que nos torna humanos e sociais, o que nos coloca em sociedade, é justamente o poder parar esse desejo. Esse desejo deveria poder... ser, né? Eu ainda creio que é, porque a gente vive em sociedade, então a cada momento que a gente está falando, alguém está barrando um desejo tão ruim quanto. Então, acho verdade. Essa coisa que você diz do inconsciente, eu acho que é isso mesmo, quer dizer, o papel da arte de poder levar esse inconsciente até pontos inimagináveis, não é? Seja até o absurdo, né? Esse é o papel da arte, isso é a arte. E, claro, a sociedade realmente, né? Quer dizer, as sociedades contemporâneas também são muito cruéis, né? A gente vive em meio a crueldades, assim, muito grandes, né? Então, a gente percebe que as regras sociais não conseguem, nem sempre têm muito sucesso, né? E, né, seja, né, se a gente pensa assim, do ponto de vista dos estados mesmo, né, ou do que está fora dos estados, não importa, né, tanto, né, daquilo que é a violência estatal, como a violência que está fora do estado, como violências mais individuais, a gente vive num mundo muito violento. Então, eu acho que esse filme inquieta e esse tema é muito inquietante porque a gente reconhece, é isso que o Roland Barthes fala, mas tem uma coisa aí que pega, o que é, né? Só um comentário disso daí, é justamente a conexão com o impossível que o Sade faz é via as nossas funções biológicas, fisiológicas mais básicas de todas, que a gente convive desde bebê. Excreção, urinar, transar, enfim. Bebê não, transar não. Mas que a gente convive como pessoa, né, o tempo todo. Porque então, são essas funções aquelas que a gente quer uma satisfação e nas quais a gente é invariavelmente egoísta. Então, começa aí. Mas é egoísta porque a gente colocou tudo isso no mais privado possível. A gente coloca dá vazão a essas funções, e ele mesmo quando a gente vai conversar sobre essas coisas, a gente não conversa com isso com todo mundo, você só conversa com as pessoas mais íntimas, você não sai falando por aí com todo mundo sobre isso. Então, o Sade, acho que de certa forma, eu falei que não é uma crítica, mas também é uma crítica dessa particularização total, que você consegue ter uma vida privada que você pode ser um libertino à vontade, praticamente, e não ter nenhuma consequência na sociedade. O cara continua lá, o cara é duquês, não sei o que lá, vai lá no casamento da rainha, mas ele,
claro. Faz todas aquelas coisas que descreveram no mas filme. eu acho que tem uma coisa anterior a isso, em Sade. Ele está dizendo o seguinte, quer dizer, por que essa primazia do corpo? Porque o corpo é aquilo em mim que... É aquilo em mim do qual não escapo de ser egoísta. Você entendeu? Porque se eu tiver com fome, eu quero comer. Sabe? Quer dizer, é uma pulsão ali. Não estou nem pensando aí no segundo momento, se eu vou compartilhar ou não essa comida e tal. Mas se eu tiver com fome, se eu tiver com sede, eu quero beber. Se eu estiver morrendo de sede, eu quero beber. Eu não vou antes perguntar, olha, todo mundo quer, vamos compartilhar uma gota para cada qual. Não é isso, quer dizer, talvez isso também é uma concepção de ser humano, né? Quer dizer, essa, né, que é dada pelo corpo, é uma concepção materialista. Mas eu acho que justamente o modo que o ser humano resolveu essas coisas, como comer, como beber, onde dormir, tudo mais, foi coletivo. E a partir de um certo ponto, isso daí deixa de ser. Você tem outras pessoas que cuidam dessas coisas para você e você não precisa mais cooperar com as pessoas que estão em volta de você para atingir esses objetivos. Mas originalmente era. Você precisava comer, você não conseguia. Não existe. Não, mas é que esse originalmente não existe. Ou então, agora, assim, isso é justamente a tese de Rousseau. O homem é bom, ele divide, ele tem compaixão, ele reparte, mas a sociedade é que corrompeu. Não é de compartilhar, é antes de compartilhar. É para conseguir produzir aquilo. Para você conseguir ter um sistema de agricultura, para você conseguir ter gado, você não consegue fazer sozinho. Então, essa junção. Então, tem um lado da sociedade que é cooperativo, mas que não sei como explicar isso, mas que deixou de ser cooperativo. Você consegue realmente hoje, individualmente, se virar e comer, e beber, e fazer o que você quiser. Mas se você precisa dar vazão para algum prazer seu, você já não consegue fazer totalmente sozinho. Também pode, mas você sempre vai estar... Você vai estar isolado, né? Você não vai estar totalmente isolado. Mas não é essa a reclamação do Nietzsche. Pega todos os livros do Nietzsche, a reclamação dele é: eu sou mais forte, porque eu tenho que dar lugar para uma velha no ônibus. Filosofia de pensamento de guerreiro. Eu sou mais forte, ela não tem força sobre mim, eu vou ficar sentado, ela vai ficar em pé. O problema que o Rousseau coloca muito bem é: tá, a gente pode fazer todas essas coisas, ok, eu não consigo me virar sozinho, porque deve ter uma rapaziada aí consertando meu apartamento, porque eu não sei fazer isso, a gente faz um acordo. A ilusão que a gente tem de individualidade no mundo atual é só isso, uma ilusão. A gente só não vê os trabalhadores. Ficou melhor. Eu posso ter a ilusão que eu ligo a TV sozinho. Não tem sistemas de energia nem nada. O que eu acho que um cara conversou muito bem com o Sade foi o Foucault. E acabou mostrando que todo esse conforto está nos transformando naqueles seres que a gente vê TV, pela vez fantasias sexuais, e não realizamos eles. O problema é até que limite a sociedade não deixa fazer isso. Tem todo um sistema, estou sendo cotidiano até que você chega, tem todo um sistema político que não quer que nós realizemos certas fantasias porque são terríveis. Olhar para uma pessoa que é homossexual e não a julgar por ela ser homossexual, porque eu posso ter a seguinte perversão na minha cabeça: talvez ele seja daquele jeito por uma série de condicionantes de vida. O que me impede de ser igual? Criar compaixão nos outros é terrível. Vai que você começa a olhar para aquelas pessoas no Pinheirinho e pensar: pode ser eu. Não, é melhor dizer que são todo bando de vagabundo, esses viados safados são todos errados, está todo mundo errado. É tudo uma coisa da individualidade do ser. Esse tipo de raciocínio, esse tipo de conforto não pode ser aberto ao não. Senão a gente começa a achar que os pedreiros aí que se dão bem, eles são baratos, eles xingam uns aos outros porque eles são amigos. Eu só xingo os meus amigos. Quem eu não conheço, eu acho de maneira cortês. Duvido que algum sistema político abra mão disso atualmente. Mas eu estou influenciado pelo Nietzsche, que eu estou lendo lá em casa. Acho que quando você fala do egoísmo é do animal, né? Que você está falando, né? Do animal que precisa comer ou gozar, que não vai abrir mão disso porque é um
somos, né, nós também compartilhamos alguma coisa com os animais, né? Nós somos o outro do animal. Apesar do cristianismo. Né? Apesar do cristianismo. Apesar do cristianismo. É isso, gente. Então, um prazer em conversar com vocês e, bom, essa conversa continua.